Com o surgimento da internet e das redes sociais digitais, mudanças passaram a acontecer rapidamente na cultura do mundo globalizado. Atualmente, é impossível negar o poder exercido pelas novas mídias no mundo pós-moderno, e foi atravessando os séculos, sendo e fazendo história, que a Igreja Católica Apostólica Romana chega no século XXI viva, influente e com um verdadeiro desafio: como transmitir a fé e a tradição através das novas mídias? Para descobrir a resposta desta pergunta, entrevistamos bispos, padres, profissionais e agentes de comunicação de várias partes do Brasil. O objetivo, um só: qual é o impacto da mídia na fé católica? As redes sociais, elas vieram para ficar. O próprio Papa Francisco, numa mensagem no Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele classifica as redes sociais como o dom de Deus. Deus que iluminou a inteligência humana, inteligência emocional, como é chamada, foi capaz de criar esses mecanismos, essas plataformas, essas redes, passando de um tempo que a gente viveu muito no analógico. Nós nascemos e criamos no mundo analógico. Não tem como nós evangelizarmos hoje se não usar as redes sociais digitais. É sumamente importante para a evangelização numa paróquia, numa diocese, numa comunidade, as redes sociais. É onde estão os fiéis, é onde o povo de Deus está também. Hoje as pessoas usam praticamente, assim, muita gente mesmo, usa as redes sociais para se informar, para se inteirar do que está acontecendo. E assim, eu vejo que cada vez mais é importante a igreja lançar mão dessas redes, com prudência, claro, né, com compromisso da verdade, e também procurar fazer algo de forma mais profissional até, né, para atingir bem as pessoas. Na verdade, usar as mídias e redes sociais para evangelização é dar essa resposta, né, do nosso hoje. Antes foi a montanha, depois os sinos, depois os vitrais, as imagens, os autos, depois a imprensa, a Bíblia, foi o primeiro livro impresso, depois o rádio, depois a televisão e agora as redes sociais. É inevitável que assim seja. Ai de nós se não evangelizarmos, e a gente vai sempre utilizar, nem sempre conseguindo atingir, não é? Mas fazendo o que deve ser feito, que a nossa meta não é também ter público, o público pelo público, né? Nossa meta é alcançar as pessoas para levar a boa nova de Jesus. Sacramentos, eles são sinais, gestos vivos e eficazes da graça de Deus. Eles realizam aquilo que eles significam, aquilo que se celebra. É a verdade espiritual que depende do querer de Deus, é uma ação de Deus em vista da salvação das pessoas. Os sacramentais, eles são gestos e sinais, mas não chegam a ser sacramentos. São bênçãos, porém não são considerados como sacramentos. Eles são, digamos assim, atos religiosos. E os ritos são aqueles gestos concretos, através de sinais e símbolos, que são utilizados nos sacramentos. E, nesse sentido, com relação aos sacramentos, eles têm aquilo que eles são em si mesmo. A Igreja usa uma frase latina para falar desse significado.
ex opere operato. Quer dizer, os sacramentos eles têm uma validade e uma eficácia a partir da própria realização do ato, que é um ato divino. Vivemos em constantes transformações, mas nós precisamos, enquanto igreja, ministros ordenados, clero, mas também povo, ter a consciência de que nada substitui a participação ativa nos sacramentos. Então, a mídia deve ser usada para a formação, na catequese, na formação em geral dos leigos e leigas. Agora, o sacramento ele é presencial, então você forma, aí você convida a pessoa, você leva a palavra de Deus pela mídia, depois você convida a que celebremos a palavra de Deus em comunidade, porque hoje não está pensado e nem vejo como uma perspectiva. O sacramento ele é presencial, todos os sacramentos são presenciais. No meu entender, não há uma contraposição entre a tradição e os novos ambientes digitais. Não existe uma contraposição. Penso que é possível usufruir destes ambientes digitais para tornar conhecida a Igreja com sua história e com suas tradições. A gente tem que ser muito dinâmico e a gente tem que ser bem sucinto, porque as pessoas também não ficam presas por muito tempo na telinha do celular, na tela do computador, assim, por várias horas, Então, nós tivemos padres que conseguiram fazer a catequese, nós tivemos formações que eram abertas a todos os públicos da igreja. Então, esse tipo de atividade faz com que a gente alcance inúmeras pessoas, faz com que a gente continue mantendo viva as tradições. Eu não acredito que nós precisemos traduzir, o que é que a igreja vem anunciar? Aquilo que Cristo veio nos anunciar, o amor do Pai, que o Pai nos ama, que porque nos ama, nos enviou Ele, o Cristo, para nos salvar, para nos resgatar. Então, de forma alguma, acredito que falar de amor precise de tradução. Deus nos ama, e porque nos ama, enviou o seu Filho, que morrendo na cruz, ressuscitando, fez para nos salvar, redimir-nos. Então, não tem tradução para isso. A gente não precisa de criar novas teologias, não precisa de criar uma nova doutrina e nem inventar novamente a palavra de Deus. Já está aí, está dado, está posto pela igreja. O que nós precisamos de fazer é dar esse F5, essa atualização nos processos, trazer para uma linguagem mais contemporânea, trazer para o nosso dia a dia, com elementos que sejam mais assimiláveis pelas pessoas. Internet es un don de Dios, también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen
la personalidad de cada persona, sino que favorezca la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. E eu diria que é preciso que as mídias sociais, os meios de comunicação também da comunicação tradicional, sejam mais expressão de uma fé realmente vivida, ou seja, ela transmita as experiências verdadeiras das comunidades, os gestos de caridade, os gestos de as relações entre as pessoas, né? Não somente devocional, não somente transmitir devoções, transmitir somente a reza do texto, transmitir as missas, mas as experiências que expressam a verdadeira fé. A profissão de fé sempre será a mesma, ela é imutável. Nós podemos professá-la nas redes sociais, com o nosso modo de ser, com o nosso comportamento, com as nossas curtidas, nossos compartilhamentos. Então, o nosso proceder na vida real, digamos assim, deve ser o mesmo procedimento na vida virtual. Não podemos ser duas caras, duas medidas, duas pessoas. O que eu sou agora, eu sou também nas redes sociais. Então, nosso proceder, nosso comportamento, nosso agir cristão deve estar presente nas redes sociais. Eu não posso ser contra o aborto e chegar nas redes sociais e curtir algo a favor ao aborto. Eu estou sendo incoerente, estou sendo pecando gravemente. Né? Então, temos que professar a nossa fé sempre, aprender a mesma profissão de fé, acreditar nas mesmas coisas, mas comunicando isso através de redes sociais, deixando claro a nossa fé em Deus, a nossa doutrina, enfim. Se nós conseguirmos ser fiéis àquilo que é nos pedido pela igreja quando nós professamos a fé, sim. Porque não basta apenas transpor do ambiente físico para o ambiente digital as verdades da fé. É preciso que nós criemos canais de comunhão. Comunicação passa pela experiência de comunhão. Fé também passa pela experiência de comunhão. Se nós conseguirmos estar interligados, mesmo nesse ambiente, sim, há uma nova forma de professar a fé. Nós vivemos num mundo que chama-se de a síndrome da igreja cheia. Né? Nós estamos com saudade daquelas igrejas cheias, mesmo que seja só nos eventos, naquilo que o povo gosta. Não é todo dia que a igreja está cheia. Né? O povo nem segue muito o ritmo do ano de tu, segue a sua piedade, a sua conveniência. Né? Nós estamos com as igrejas quase vazias, menos gente. E a gente fica com saudade da cebola do Egito. E a gente acha que o que vale é o presencial, é a luta pelo presencial, que é legítima, que é importante, mas a gente não pode estar presencialmente em tudo, todo dia, toda hora. Aí nós temos que cuidar do virtual. Mas o virtual também não responde tudo. Nada na vida é absoluto. Não existe um dogma, né? Nem o presencial, a multidão resolve tudo, porque tem gente que vai lá, mas não escuta, não participa, não se converte, não interage, como também o virtual não resolve, né? Hoje a gente vê, por exemplo, né, padres idosos que transmitem as missas deles, né, com um celular. Às vezes é o próprio padre que pega ali o celular e coloca para transmitir no Instagram, e padres idosos mesmos. Então, eu acredito que tanto por parte dos fiéis, como por parte da igreja, dos padres, não existe mais tanto essa resistência, mas já existe uma abertura maior. Falta realmente investimento nos agentes pastorais, nas pessoas que fazem o trabalho ali no dia a dia, que são voluntários. Falta um pouco do investimento nessas pessoas e nas ferramentas. Eu acho que a resistência está um pouco aí. Eu não acredito que há resistência, eu acredito que há cuidados.
Nós devemos ter cuidado para que nós não caiamos nessa falácia, nesse engano de que isto é suficiente. Não é suficiente. Isto aqui é um paliativo, como eu já disse, é um consolo dentro dessas características importantes. Agora, a igreja vai continuar sendo missionária de porta a porta, missionária na sala, missionária na celebração da comunidade, também missionária no envio que a própria celebração eucarística faz e realiza na vida da gente. Eu acho que existe um certo medo. Eu acho que o fundo da resistência está no medo, não é? No medo do novo, no medo o medo do novo, né? O medo de não ser compreendido, o medo do desafio. Então esse medo gera resistência. As redes sociais foram fundamentais para ajudar, contribuir no dia a dia dessas pessoas que estavam sofrendo por conta da pandemia, por não entender o que estava acontecendo, por nunca terem passado por um momento assim. Então, tanto a TV, quanto o rádio, quanto o Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes são ferramentas fundamentais para ajudar na formação das pessoas, ajudar na evangelização das pessoas e para não deixar as pessoas se sentirem sozinhas, porque a igreja é mãe, a igreja ela abraça. Então, desta forma, nós podemos e ainda vamos fazer mais, né? Com fé em Deus, ajudar muito mais pessoas. De fato, é um avanço, que nós temos que pensar no rádio nos anos 50, do século passado, depois nós temos que pensar na TV. Esses dois grandes meios é o que nós chamamos meios de massa, né? A radiodifusão e a mensagem televisiva. Elas são importantíssimas e a Igreja Católica, na minha percepção, chegou um pouco atrasada, mas chegou. Agora, é um processo, e esse processo é bonito, é o rádio, é a televisão, só que a internet chegou e ela acabou sendo uma plataforma única. Pelo celular eu escuto rádio, pelo celular eu vejo TV, pelo celular eu me comunico com as novas mídias. Então a Igreja Católica, ao meu ver, a Igreja do Brasil está muito consciente disso, dessa tecnologia a favor da evangelização e usar estes recursos para gerar essa comunicação. E depois, com a chegada das mídias digitais, das mídias sociais, a igreja aos poucos foi se adaptando a este novo sistema de comunicação para evangelizar. Ao longo da história, a igreja foi despertando e compreendendo a importância dos meios de comunicação social. O decreto Intermirífica, publicado no ano de 1963, na ocasião em que se realizava o Concílio Ecumênico Vaticano II, tornou-se um marco na história da igreja, sinalizando, ainda que de forma tímida, o reconhecimento da importância dos meios de comunicação social para a ação evangelizadora. Assim está escrito: entre as maravilhosas invenções da técnica, que sobretudo no nosso tempo, a inteligência humana, com o auxílio de Deus, depreendeu das coisas criadas, a Santa Mãe Igreja, com especial solicitude, acolhe e promove aqueles que, de preferência, dizem respeito ao espírito do homem e abriram novos caminhos para a fácil comunicação de toda espécie de informações, ideias e ensinamentos. Neste ano, a nossa festa está diferente.
mas com o mesmo sentimento de fé e devoção. Com grande alegria, vamos vivenciar a festa da padroeira para o ano de 2020. Com o tema Nos Mares Revoltos da Vida, temos a mãe da apresentação a interceder. E assim, a Igreja chegou no século XXI, comunicando através das novas mídias, principalmente em um ano marcado pela pandemia da Covid-19, tendo que adaptar-se ainda mais nas principais festividades. A cultura do encontro foi marcada pelo uso das mídias sociais, mas como outrora dissera Papa Francisco, a internet pode oferecer maiores possibilidades de encontro de solidariedade entre todos. E isto é uma coisa boa, é um dom de Deus.